No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Seguridade Social, com o professor Diego Monteiro Cheruli. Durante as 5 aulas, serão abordados aspectos do direito à seguridade, a estrutura de funcionamento e quem pode ser segurado ou dependente. Também vai ser tratado o custeio da Seguridade Social e os benefícios previdenciários. Assista a aula 3. Olá pessoal, vamos agora na terceira aula do programa Saber Direito sobre o direito previdenciário. Nós já tivemos 2 aulas anteriores, trazendo na primeira aula toda uma parte filosófica e hermenêutica do direito da Seguridade Social. Passamos para a segunda aula, tratando inicialmente de umas regras da parte legislativa, dentre outros critérios mais específicos, e a partir desta aula nós vamos começar a tratar especificamente de cada direito, de cada situação, de quem são os segurados, de quem são os dependentes. Este é o objeto dessa terceira aula, será objeto da quarta aula, o financiamento da Seguridade Social, e da última, as regras de benefícios, quanto concede, qual o tempo de contribuição, idade e etc. Essa aula é importante porque é o primeiro passo para você se tornar um segurado da Previdência Social. Como que você vai se tornar este segurado? Lembrando e recapitulando, o segurado ou o assistido da assistência social é todo aquele que necessita do Estado para a própria manutenção ou de sua família, lembrando que sempre essa pessoa tem que cumprir requisitos, seja de idade, seja de condição de pessoa com deficiência, e também requisitos com relação à ordem econômica do núcleo familiar. Nós discutimos aqui, inclusive, na aula anterior, sobre decisões do Supremo que interpretaram estas situações, inclusive aquela questão do critério objetivo de 1/4 do salário mínimo, onde o ministro Gilmar Mendes, aqui do Supremo, entendeu que poderia chegar até meio salário mínimo, e a jurisprudência como um todo entende sobre a possibilidade de relativização deste conceito a depender da natureza do núcleo familiar. Se há outras despesas, se a pessoa com deficiência demanda gastos do núcleo familiar, dentre outras questões. Então, a assistência social, quem é beneficiário dela são todos que dela necessitam, brasileiros ou estrangeiros, desde que residam no Brasil, com a intenção única de manter a ordem social dentro do nosso país, dentro do Estado brasileiro. Para falar de previdência social, as coisas já mudam. Nós vimos nas aulas anteriores que o regime de previdência geral, do regime geral de previdência geral, ele é contributivo. Sem contribuição, eu não me filio. Se eu não me filio, eu não tenho direitos. E não é só contribuir, fui lá e paguei e passo a ter direito. Não, nós temos que lembrar que são uma série de contribuições, uma série de requisitos como a carência, a qualidade de segurado, dentre outros critérios que podem fazer você ter direito ou não a uma prestação do regime geral de previdência social. Antes de falar do regime geral, que é administrado pelo INSS, nós vamos falar um pouco sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, os segurados são aqueles servidores públicos de cargo efetivo, que foram aprovados em concurso público na forma da Constituição e da legislação pertinente. Então, todo servidor público de cargo efetivo é obrigatoriamente filiado ao regime próprio do ente que entrou. Então, se é um servidor da União, ele é vinculado ao regime próprio da União. Se é um servidor do Estado, ele é filiado ao regime próprio do Estado. Se é do município, vai depender se o município tem ou não regime próprio. Se ele tiver regime próprio, obrigatoriamente filiado lá. Se não tem, obrigatoriamente filiado ao regime geral de previdência social. Então, a inscrição do servidor no regime próprio se dá com a posse no cargo público no ente federativo em que haja regime próprio de previdência social. Então, com relação ao regime próprio, não tem tanta dificuldade. O nosso problema é no regime geral, porque todo o resto da sociedade que exerce atividade econômica é filiado obrigatório do regime geral, é segurado obrigatório do regime geral. Antes você tinha que ir lá e apresentar um termo escrito, um carnezinho, que até tinha um cartãozinho, você entregava e você se filiava a partir daquela inscrição, fazendo a partir dali as contribuições pertinentes na sua qualidade. Com o tempo, com o avanço da tecnologia, não é mais necessário esse cartãozinho.
Inclusive, os dependentes eram registrados nele ou na carteira de trabalho. Era bem costumeiro você pegar uma carteira de trabalho mais antiga e ter lá uma página dependente, ele botar fulano, beltrano e ciclano. Ou até mesmo na inscrição junto aos órgãos anteriores, o NPS, o INAMPS, né, que sucederam agora ao INSS, né, que veio depois do INSS, que você tinha ali um carnê de inscrição dos dependentes e também do próprio segurado. Agora não, né? Desde a criação do INSS em especial, nós temos que a inscrição ela se dá de forma automática em algumas situações ou mediante alguns regramentos. Nós vamos saber agora. Para começar a falar de regime geral de inscrição de segurado dependente, nós temos que entender a inscrição. A regra geral está lá no decreto 3.048 de 99, é o decreto que regulamenta a lei 8.213 de 91 e, como nós vimos na aula passada, é a lei de benefícios da Previdência Social. Então, essa lei de benefícios é regulamentada pelo decreto 3.048 de 99, que lá no seu artigo 18 vem trazendo como se dá a inscrição. E ele fala: considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral de Previdência Social por meio da comprovação dos dados pessoais da seguinte forma: 1. Empregado pelo empregador, é ele que faz o cadastro, a inscrição do segurado, então é o empregador que faz a inscrição do seu empregado, por meio da formalização do contrato de trabalho e, a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social, instituído pelo Decreto 8373 de 2014, ou do sistema que venha a substituí-lo por meio do registro contratual eletrônico realizado nesse sistema. Então, o empregador é que faz a inscrição do empregado. E se esse empregado já tinha outros vínculos empregatícios e já tivesse inscrito? Está inscrito, não tem problema nenhum. Inclusive, o empregador não tem que ficar lá escrevendo, obtendo nada. Basta registrar o contrato de trabalho, acessar o e-social, colocar o trabalhador ali, automaticamente ele está inscrito. Por que automaticamente ele está inscrito? Porque ele é um segurado obrigatório. Ele é um segurado obrigatório. Exerceu atividade econômica, obrigatoriamente estará afiliado ao sistema. E por que essa obrigação? Porque se fosse facultativo, a maioria das pessoas não iriam se cuidar. Inclusive, na primeira aula, nós falamos do histórico da Previdência, da evolução da Previdência, e nós percebemos que ser previdente é algo difícil no ser humano. Com o passar do tempo, o aumentar do salário, etc., você começa a perceber que o ser humano quer gastar mais em outras coisas, quer destinar para o consumo ou para uma qualidade de vida e muitas das vezes não pensam no futuro. Inclusive, muitos que estão assistindo provavelmente não pensam no seu futuro, não estão sendo previdentes. E ser previdente não é só investir ou ficar ouvindo especialistas de bolsa, é seguir a norma, ser filiado obrigatório, porque este sistema do regime geral, ele não vai quebrar. Este sistema do regime geral, como nós já conversamos nas aulas anteriores, ele é protegido pela Constituição e somente rasgando essa Constituição é que nós poderíamos falar de uma bancarrota interna e externa do nosso sistema de previdência social pública do regime geral. Então, a inscrição do empregado se dá mediante o contrato de trabalho com o empregador. A inscrição do trabalhador avulso, que nós vamos conversar quem é cada um, se dá pelo cadastramento no órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Vou falar para vocês quem é o trabalhador avulso mais para frente, tá? A inscrição do empregado doméstico, também pelo e-social. Contratou empregada doméstica que nunca teve vínculo formal, vai fazer no e-social, que é obrigatório, além da carteira de trabalho, e ali vai estar afiliada àquela segurada. E o contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? O contribuinte individual era o conhecido autônomo, mas ele também pode ser a pessoa física que exerce atividade econômica por conta própria ou a PJ. Se você exerce para PJ ou por conta própria, você não deixa de ser um contribuinte individual. São só características distintas deste segurado. O que muda é a questão tributária, que nós vamos falar na próxima aula, que é a aula de custeio e financiamento. Então, do contribuinte individual, eu considero a inscrição dele, via de regra, com o pagamento da primeira prestação, da primeira contribuição
em dia. Eu fiz a primeira contribuição em dia, estou segurado da Previdência Social. O mesmo ocorre com o segurado facultativo, que esse, ao contrário dos outros, ele não exerce atividade econômica alguma. Ele contribui porque ele quer contribuir e formar um patrimônio previdenciário, uma aposentadoria, um resguardo futuro depois de cumpridos os requisitos ou em caso de algum acidente, óbito, invalidez, etc. Mas a figura do facultativo impõe que ele não exerça a atividade econômica. Se ele exercer atividade econômica, ele é filiado obrigatório, segurado obrigatório. Já o segurado facultativo não exerce. Questões tributárias, que nós vamos ver na aula que vem também, são um pouco diferentes para cada questão dessa. Com relação à inscrição do segurado facultativo, eu ressalto, o servidor público não pode ser segurado facultativo do regime geral e não há possibilidade de qualquer pessoa ser segurado facultativo de um regime próprio, seja da União, do Estado ou do município. Regime próprio é só para servidor público, de cargo efetivo. Regime geral é para todo mundo que exerce atividade com finalidade lucrativa ou não, ou o facultativo que queira pagar por conta própria, na alíquota própria, na base de contribuição própria. Então, o servidor público, com relação ao regime geral, ele não pode se inscrever, mesmo aposentado. E isso é muito grave, porque nós já vimos muitos servidores públicos aposentados que vieram a pagar a Previdência como facultativo, tentando obter 2 aposentadorias. E aí, a hora que vai se aposentar, o INSS fala não, né? Não vou ali permitir a sua inscrição. Com relação ao contribuinte individual, inclusive, vale ressaltar que a inscrição é a primeira contribuição em dia. Porém, entretanto, todavia, a validação desta contribuição para fins de inscrição vai depender de prova do exercício dessa atividade econômica. Então, você pode pagar como facultativo, né? Ir lá e pagar normalmente, como você quiser, sem prova da atividade econômica, ou você pode pagar como contribuinte individual, desde que você prove. Ah, eu estava vendendo balinha na rua, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou médico, exerço atividade por conta própria, tenho meu escritório sem PJ, tá? Então, você vai fazer essa prova, efetuar primeiro recolhimento e se inscrever e se filiar normalmente. Essa prova, pessoal, você não faz no momento da inscrição, não. Para fins do sistema do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, basta pagar a primeira. Pagou a primeira, está inscrito. Está inscrito. Na hora que for pedir benefício para validar aquele tempo como tempo de contribuição, o INSS pode vir e falar, me prova aqui que você trabalhou, traga os documentos que provam que você trabalhou ou que você exerceu uma atividade econômica com ou sem finalidade lucrativa. Por isso, o contribuinte individual ele pode se inscrever por ato próprio, pagando a primeira contribuição em dia, pode por cooperativa de trabalho, né, ou pela pessoa jurídica que ele preste serviço, a partir do momento da emissão da documentação tributária correspondente, e pelo MEI, né, que existe a figura do MEI, do microempreendedor individual, pela inscrição no MEI, que aí você vai pagar aquela guia, que é de 5%, além dos impostos, é 5% sobre o salário mínimo, mais os impostos ali unificados da alíquota do MEI, e vai ser segurado, obrigatório, filiado, inscrito no regime geral de previdência social, porém com base de um salário mínimo. A gente vai discutir isso também na próxima aula, na aula de financiamento. Também temos a inscrição do segurado especial. O segurado especial não é aquele segurado que exerce atividade exposto a atividade nociva, né? Periculosidade, insalubridade ou penosidade. Não é esse segurado, essa aí é atividade especial. O segurado especial é aquele que exerce atividade no campo, na modalidade de agricultura familiar. Esse segurado, para ser considerado de agricultura familiar, ele deve trabalhar numa área de até 4 módulos fiscais em regime de economia familiar, ou seja, na intenção de ter aquela produção para subsistência e para a venda do excedente. É aquela família que trabalha na roça ali, numa terra própria ou alugada, desde que seja uma terra razoavelmente pequena, não pode superar 4 módulos fiscais, que é bastante coisa se você for considerar, tá? Ele não pode explorar mais de 4 módulos fiscais, tá? Então, esse é o segurado especial. O segurado especial, conforme diz o artigo 18, como nós vamos ler aqui agora, diz que considera-se inscrição do segurado especial, preferencialmente, pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7 do
do caput do artigo 9º. Hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observado o disposto no artigo 19d. Então, o segurado especial, a inscrição dele se dá pelo chefe do grupo, pelo titular do grupo familiar. Então, se era o pai, ele se inscreveu como segurado especial, a mãe, o filho, sabe? Todo mundo que trabalhar ali, tiver prova de que trabalhou naquele ambiente do trabalho, está automaticamente inscrito nesta mesma condição. Hoje já é mais fácil porque as inscrições do segurado especial já são mais fáceis por meio eletrônico e outros meios de ficha de preenchimento. E, por fim, o segurado facultativo, que é aquele que se inscreve por vontade própria, como diz o texto legal. Inciso 6. Segurado facultativo se inscreve por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação, desde que não exerça atividade que enquadre na categoria de segurado obrigatório. Que aí eu repito, o segurado facultativo ele é aquele que não pode ser servidor público, tá? E ele não pode trabalhar em outra área que o enquadre em segurado obrigatório. Então, se ele exerce atividade econômica, ele é segurado obrigatório do regime geral. Pode ser como empregado, pode ser como trabalhador avulso, pode ser como segurado especial, né? Tem várias configurações e o próprio contribuinte individual, né? Se você está trabalhando com aquilo, você é segurado obrigatório, ok? Que nós já vimos como é que se inscreve. Se você não está trabalhando numa atividade econômica típica, você não tem nada, você pode ir lá e contribuir sem problema nenhum. Passou a exercer atividade econômica que o filia obrigatoriamente, acabou. Tem que parar a contribuição facultativa, até porque você vai ter que contribuir obrigatoriamente lá no regime. Até a Lei 10.403 de 2002, a inscrição do dependente era feita pelo segurado junto ao Instituto de Previdência. Hoje, como nós já vimos, basta ele ir lá, né, e requerer. Hoje nós vamos falar aqui também sobre a inscrição do dependente. Nós acabamos de falar da inscrição do segurado, agora nós vamos falar da inscrição do dependente. O dependente está lá no artigo 22 do Decreto 3.048 de 99, que diz que a inscrição do dependente, do segurado, será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Então, ali ele vai trazer um rol de documentos que precisam para cadastramento deste dependente. E veja, até essa lei de 2002, a lei 10.403, eu não preciso ir lá no INSS inscrever essa pessoa. Eu vou inscrever quando do requerimento do benefício. E tem até uma lógica, né? Você inscrever quando do requerimento, que você evita processo administrativo, evita toda uma tramitação desnecessária que quando do momento do benefício vai ter que passar por tudo de novo, tá? E os dependentes nós também vamos estudar daqui mais para frente. A inscrição do dependente também, a norma regulamentadora exige no mínimo 2 documentos para se provar a dependência. Lembrando que, a depender da classe de dependentes, não precisa provar dependência econômica, mas sim a dependência legal, que nós vamos ver daqui a pouco quem são esses dependentes. Mas no ato de inscrição, deve-se levar no mínimo 2 documentos, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal. Eu não posso usar só testemunha para inscrever esse dependente. Aonde estão esses documentos? Parágrafo 6º-A e parágrafo 8º do artigo 22, que nós acabamos de ver do Decreto 3.048. Tem 17 modalidades ali de documentos que você pode usar para comprovação. O 17º diz quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar, o que deixa claro que este não é um rol taxativo, mas sim um rol exemplificativo de prova da convivência ou da condição de dependente. Óbvio que para os filhos eu vou juntar certidão de nascimento, já é o início, provando que eu não tenho a idade máxima ali para a condição de dependente e dentre outras situações que nós vamos conversar a partir de agora, certo? Quando nós falamos da inscrição do dependente, nós temos que lembrar de alguns documentos, como nós dissemos, no mínimo 2. Caso esses 2 ainda não sejam suficientes, o segurado ou o dependente, né, no caso o dependente, porque o segurado provavelmente veio a óbito, ele vai exigir uma instrução, um procedimento administrativo que chama justificação administrativa, que nada mais é do que a oportunidade de comprovação, seja por oitiva de testemunha, depois de juntado pelo menos 2 documentos, ou 1, a depender
da situação, nos vai pedir oitiva de testemunha, diligência externa, outros tipos de prova necessárias para a comprovação dessa condição de dependente deste segurado. Lembrando que para ser dependente não basta só dizer que é. Não adianta só o segurado chegar lá e falar assim, não, ele é dependente, ele é meu dependente. Não, não é assim que funciona. Para ser dependente previdenciário, eu tenho que estar no rol de dependentes e também fazer parte da dependência econômica, ter dependência econômica do segurado. Essa dependência econômica também é muito discutida no judiciário. Por exemplo, a dependência econômica do cônjuge e do companheiro, ela é presumida, dos filhos também. Eu não preciso chegar e provar, ele paga minha conta, eu ganho mais ou eu ganho menos. Não importa. O dependente, cônjuge ou companheiro, inclusive pode ter uma renda maior do que o outro. Por exemplo, o dependente tem uma renda maior do que o segurado que deixou algum benefício. Por quê? O que importa nesta proteção é a ordem social. Se eu tenho duas pessoas trabalhando, os dois somam renda naquela casa, os dois somam trabalho, os dois têm que cuidar dos filhos, pagar colégio, prestação de casa, prestação de carro, né? A comida. Então, o núcleo familiar conta com aquela contribuição financeira e pessoal daquele segurado. Então, pouco importa se um ganha mais que o outro. O que importa é que eu não posso deixar com o óbito que esse núcleo social caia por terra, porque senão eu gero uma dependência econômica fragilizada, eu gero ali toda uma desordem social a partir do momento que eu fragilizo esta dependência econômica e este núcleo econômico, certo? Vamos falar aqui agora sobre os segurados da Previdência Social, começando ali pelo artigo 10 da Lei 8.213, que diz que os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e 2 desse capítulo. Então, quando eu falo de beneficiários, é um conceito amplo, onde eu envolvo os segurados e os dependentes. Os dependentes vão receber benefícios com o óbito ou com a prisão do segurado, com auxílio e reclusão, e os segurados vão receber toda a gama de benefícios, aposentadoria por tempo, por idade, benefícios por incapacidade permanente e temporária, auxílio acidente, dentre outras várias espécies que nós vamos conversar na quinta aula deste grupo do direito previdenciário. E lá no artigo 11 eles vêm dizendo quem são os segurados. Não vou ler tudo porque é muito extenso, mas para dar um exemplo, aconselho que vocês, inclusive, leiam a legislação. Esse conceito está tanto na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, quanto na Lei 8.212, que é a Lei de Custeio. E lá ele diz, artigo 11, inciso 1, como empregado. Então, são segurados obrigatórios da Previdência Social e, portanto, inscritos pelo empregador quando faz o registro, né? Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Típica relação, típico conceito de empregado da relação trabalhista. Tá? A mesma coisa. Empregado é a mesma coisa da relação trabalhista, embora o direito previdenciário e o direito do trabalho nem sempre se comuniquem. Mas, nesse caso, é a mesma coisa. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Então, esse é o empregado temporário. O empregado temporário também é considerado empregado para fins de registro de inscrição na Previdência do Regime Geral. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Então, ele foi contratado aqui no Brasil para prestar serviço numa sucursal ou numa agência internacional dessa empresa no exterior. Ele é filiado, segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. Quando que eu vou ter exceção a essa situação? Quando lá no local onde ele foi trabalhar, ele possa se filiar e tenha se filiado ao regime de previdência lá, local daquele país fora do Brasil, né? Então, quando lá ele estiver inscrito no regime de previdência de lá, ele não precisa estar inscrito aqui. Eu não posso cobrar que ele esteja inscrito nos dois lugares.
Qual que é o grande problema que nós vemos na prática? Muitas das vezes essa pessoa foi trabalhar lá, não se inscreveu lá e a empresa também não inscreveu ele aqui e ele fica no limbo aí de saber aonde que ele está. Existem formas na demanda previdenciária de você conseguir comprovar essa filiação, essa inscrição, esse tempo de contribuição sem necessidade, talvez, de uma ação trabalhista. Nem sempre, para a prova previdenciária, você vai precisar de uma ação trabalhista. Você pode fazer tudo no processo previdenciário, em especial no processo administrativo previdenciário. D. São segurados obrigatórios como empregado, aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membro dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Então, essa é a pessoa que trabalha para a embaixada. Quem trabalha para essa embaixada, ele é filiado obrigatório, em tese, ao regime brasileiro. Se ele estiver filiado ao regime local daquela embaixada, do país daquela embaixada, ele não é filiado obrigatório daqui. Algumas embaixadas dão essa opção para o segurado. E é muito interessante que ele consulte antes, para saber a sua estabilidade no emprego, para saber se ele contribuindo lá vai ser mais vantajoso na aposentadoria lá do que aqui. Porque às vezes com o rompimento do vínculo, ele pode vir até a perder esse tempo de contribuição, caso o país para o qual ele contribuía não tenha acordo internacional previdenciário com o Brasil. Então pode ser que nem conte. E se ele não tem intenção de sair do Brasil e sim ficar aqui, é bom ele se consultar para saber como ele vai proceder dessa forma. E daí vem várias outras formas como empregado, mas eu queria citar o inciso H e o J, que tem basicamente o mesmo texto, que fala do exercente de mandado eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Então, este é o parlamentar. É o parlamentar, o deputado, o senador, né, o deputado estadual, municipal e etc., desde que ele não esteja vinculado a um regime próprio de servidor público. Uma vez servidor público em mandado eletivo, ele continua afiliado ao regime próprio de origem, ou não esteja afiliado a um regime próprio parlamentar. Tem alguns municípios, alguns estados que têm um regime próprio dos parlamentares. A União também tem, mas ele foi extinto para novos ingressantes a partir dessa legislatura. Só vale para aqueles que já estavam nesse regime antes dessa legislatura que começou agora em 2023. E como empregado doméstico, né, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. E lembrando que o empregado doméstico tem uma lei complementar, que é a Lei 150 de 2015, que regulamenta a profissão do empregado doméstico e traz ali algumas diferenciações de tarefas do lar, serviço de faxina em escritório, se pode ou não misturar as coisas, tá? Então leiam e se atentem bem à Lei Complementar 150 para saber se aquele empregado era de fato empregado doméstico ou não. Para a concessão em regras, não vai mudar nada, né? A regra, os requisitos de elegibilidade para aposentadoria são os mesmos. A validade das contribuições são as mesmas. E lembrando, segurado obrigatório, seja empregado doméstico, seja contribuinte individual que presta serviço à PJ, se a responsabilidade tributária da contribuição é de quem toma o serviço, a não contribuição não afeta o direito do empregado. Então, se o empregado estava lá recolhendo, estava sendo descontado do contra-cheque dele, a contribuição dele, e a empresa não repassou isso, o tempo de contribuição vai continuar sendo contado, e a empresa pode vir a responder, inclusive, por crimes previdenciários bastante severos. Vamos falar agora do contribuinte individual. O contribuinte individual, ele pode ser aquela pessoa que explora a área rural maior que 4 módulos fiscais, que vai desenquadrar do segurado especial, ou aquele que presta serviço por conta própria, ou até mesmo para PJ ou em cooperativa de trabalho. Então, o contribuinte individual é aquele que não tem uma relação de emprego típica. Ou ele é um fazendeiro rural, desde que ele não tenha uma PJ, que aí ele vai ficar vinculado como contribuinte individual, vinculado à PJ recebendo prolabore, né? Pode ser o vendedor ambulante de rua, pode ser um médico, um dentista e etc., que nós já conversamos. Pode ser um jornalista que presta serviço a uma PJ e recebe por RPA. Pode ser um professor que presta serviço a uma pós-graduação, não tem relação de emprego e que recebe por RPA.
que é um documento chamado requisição de pagamento autônomo. É como se fosse o contra-cheque dessa prestação de serviço e a PJ é obrigada a descontar essas contribuições desse segurado. Ele, portanto, é um contribuinte individual. Não se enquadrou na legislação previdenciária na condição de empregado, nós estamos tratando de um contribuinte individual típico, ok? Mais ou menos a regra é essa, desde que ele não se enquadre também em outras situações. Voltando aqui, vamos falar do trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento, né? É normalmente o trabalhador portuário, tá? Vinculado a um órgão gestor de mão de obra, que pode ser um órgão estatal ou pode ser um sindicato de profissão específica, por exemplo, como dos arrumadores, dos capatazes de porto, do ensacador de café, de cacau, de sal, da estiva, da alvarenga. Então, são atividades profissionais portuárias normalmente, não necessariamente, mas que vinculam essa pessoa. Ele não tem uma relação de trabalho, ele não tem subordinação de hora nem de emprego, ele presta serviço a várias pessoas. Nada mais é na prática que um trabalhador que acorda cedo, vai lá no ógimo, tem um computador hoje, ele registra que quer trabalhar, e aí sai o ônibus com aquelas pessoas para prestar serviço na empresa tal, tal ou tal. E ele vai lá, presta serviço, volta, a empresa paga aquela diária para o órgão gestor de mão de obra que repassa o dinheiro para ele. E ali, embora não seja uma relação típica de trabalho, porque ele presta serviço a várias empresas, a remuneração ela vem com todos os direitos trabalhistas, né? GTS proporcional, férias proporcional, 13º proporcional, vem tudo junto ali. Coisa pequenininha, mas vem um valor. Então, esse é o trabalhador avulso, é aquele que presta serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício, de natureza urbana ou rural, definido no regulamento, né? A lei que trata deles é a Lei 8.630 de 93, a Lei 9719 de 98 e a Lei 12.023 de 2009. Quem tiver mais curiosidade sobre esse trabalhador avulso e quiser trabalhar mais especificamente com eles, deve conhecer estas leis por inteiro. Temos também o segurado especial, como nós já falamos, que é aquele segurado, pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio otorgados, comodatário ou arrendatário rural, que explore atividade agropecuária em até 4 módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal, de pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca sua profissão habitual ou principal meio de vida, inclusive o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do segurado que realizou essas atividades que nós falamos até agora. Cabe tratar também dessa questão do segurado especial. O Supremo e os tribunais superiores, o STJ e a TNU também, têm interpretado essa questão do segurado especial há muito tempo. Quem é, como é, até onde ele pode ir, até onde ele pode se enquadrar, né? E com relação aos dependentes desse segurado, a legislação hoje fala que é aos 16 anos. Só a partir dos 16 anos que eu considero aquela pessoa um segurado especial, desde que eu prove que ele trabalha ali. Mas as legislações anteriores permitiam 14 e permitiam 12. E o Supremo, em decisão recente, entendeu que pode, inclusive, ser antes dos 12, desde que eu consiga provar que aquela pessoa estava no campo e, obviamente, trabalhando ali junto com a família no regime de economia familiar. Até porque nós sabemos, por óbvio, né, que crianças, em especial nas famílias em tempos anteriores, era de costume trabalhar na roça se os pais moravam na roça. Tá? Às vezes uma delas estudava na escola rural, outras não, mas era costumeira a criança trabalhar sim. E vamos falar também agora do segurado facultativo, que é aquele que eu já adiantei bastante para vocês, é aquele que não exerce atividade econômica de nenhuma forma e que pode contribuir a partir dos 14 anos de idade e passar dali a fazer contribuições mensais para fins de obter uma aposentadoria, tá? E a lei designa também quem são os segurados facultativos de uma forma geral, já trazendo no decreto um aumento de 14 para 21 anos, 16 anos de idade, que pode ser a dona de casa, segurado facultativo, o síndico de condomínio, quando não remunerado, que se ele for remunerado, ele é contribuinte individual. E a remuneração, inclusive, na isenção, tá, da taxa
de condominial ali. Se ele não tiver necessariamente uma remuneração e sim a isenção da taxa, há situações que pode ser interpretado como um contribuinte individual. Caso contrário, sem remuneração nenhuma, segurado facultativo. O estudante também pode ser um segurado facultativo, porque ele não exerce atividade nenhuma. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social e não exerce atividade econômica nenhuma. O membro de conselho tutelar, quando não esteja vinculado a regime próprio de Previdência Social. E o bolsista, o estagiário, que presta serviço à empresa de acordo com a lei de estágio. Tá? E o bolsista que dedique tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a regime próprio de Previdência Social. Então, o segurado facultativo é aquele que exerce essas atividades que não são atividades econômicas, certo? É aquele que não trabalha. Embora a lei permita que possa ter contribuição maior de 16 anos, é interessante, em especial depois da reforma da Previdência de 2019, fazer o planejamento previdenciário. Não necessariamente contribuir, em especial no valor pequeno, vai ajudar teu filho, vai ajudar tua filha na aposentadoria. Muito pelo contrário, às vezes prejudica, porque a aposentadoria é feita numa média aritmética de todas as contribuições. Nós vamos falar disso na aula 5 também. Vamos falar agora também um pouquinho do facultativo de baixa renda, que é a contribuição à aposentadoria da dona de casa, como ficou aí falado nos últimos tempos. Esse facultativo de baixa renda ele tem uma alíquota de 5%, desde que a família seja enquadrada como de baixa renda para todos os fins legais. Ah, meu pai é servidor público, minha mãe não trabalha, ela pode se enquadrar aqui? Depende do salário do seu pai. Se o salário do seu pai fizer sua família enquadrar como baixa renda, pode. Se não, ela é facultativa comum, que pode recolher na alíquota de 11% sobre o salário mínimo ou na alíquota de 20% do salário mínimo até o teto. Vamos falar agora da qualidade de dependente, aquisição e manutenção da qualidade também dessa dependência econômica. Estamos falando ali no artigo 16 da Lei 8.213 de 91, que diz que são dependentes do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, é a primeira classe. 2, os pais. 3, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Tá? Essas são as 3 classes de dependência econômica para fins do regime geral de previdência social, que é mais ou menos o mesmo do regime próprio. Tá? Nessas classes nós temos algumas regras. A existência de dependente nas classes anteriores, no inciso 1 ou 2, exclui a das classes posteriores. Então, se eu tenho um cônjuge dependente, os pais não podem receber a pensão por morte, eles não podem ser inscritos e considerados dependentes, certo? Se eu tinha um filho que completou 21 anos, era dependente, recebia benefício, completou 21 anos e o benefício vai ser cessado, os pais ou o irmão não emancipado não podem entrar. Então, do inciso 2, que são os pais, e o 3, que é o irmão não emancipado, portador de deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, eles só podem se enquadrar como dependentes caso não exista dependentes nas classes anteriores. Que isso fique bem claro. E o fim da relação de dependência não traz para o dependente da classe posterior o direito a uma pensão por morte, por exemplo, ou um auxílio reclusão. Não traz, tá? Tinha dependente, perdeu a qualidade de dependente, acabou o benefício. Vamos falar também um pouco sobre o enteado e o menor tutelado, que eles se equiparam a filhos para todos os fins previdenciários, desde que haja declaração do segurado, ele tem que declarar, ó, o menor tutelado ou o meu enteado, eu considero como filho, ele é meu dependente econômico, e isso é costumeiro, inclusive, o enteado, a pessoa pagar, né, o companheiro da mãe dessa criança, ajudar a pagar uma escola, ajudar a pagar alimento e tudo mais. Então, uma vez comprovada ali essa dependência econômica, essa mesma moradia, etc., o enteado e o menor tutelado vão ser considerados para todos os fins como dependentes econômicos e pertencentes à primeira classe de dependência econômica legal. O problema, pessoal, está no menor sob guarda.
Essa é uma questão muito interessante que vem circulando, inclusive, muito no Supremo. E o Supremo tem resolvido isso com muita elegância, com muita justiça. O menor sob guarda vinha na legislação, até que em um certo momento, na década de 90, a legislação resolveu subtrair o menor sob guarda dessa relação de dependência. Então, não é mais dependente, fica o menor tutelado ou enteado, mas o menor sob guarda não. Quem é o menor sob guarda? É aquele que está sob a guarda de um segurado. Por exemplo, os netos, né? Tem muita situação desse tipo que o neto está sob a guarda dos avós, porque os pais sumiram, os pais não têm trabalho ou alguma coisa do tipo, né? Lembrando que essa guarda dificilmente vai ser concedida para um avô ou uma avó se o pai daquela criança trabalha, tem renda, tem condição de trabalho, tá? Obviamente, nós temos que trazer do direito de família as condições para ser concedida uma guarda, né? Não é fácil, não é simples, mas isso nos termos previdenciários tem gerado bastante controvérsia, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 33 do ECA, traz que o menor sob guarda terá todos os direitos previdenciários daquele que tem a sua guarda. Então, o avô vindo a óbito, o menor sob guarda tem direito à pensão por morte dele, desde que comprove a dependência econômica e a guarda formal. Aquela guarda informal é muito complicada, porque dificilmente você vai conseguir comprovar a guarda real efetiva naquela situação, certo? Com relação a isso, nós já tivemos vários julgados, inclusive do STJ, no RESP 1.548.012 de Pernambuco, onde se entendeu que ao aplico a legislação prioritária, a legislação especial com relação ao menor sob guarda, que é o ECA, e não a legislação previdenciária. Entendeu-se que o ECA é a legislação especial para tratar desse assunto. E se lá diz que todos os direitos previdenciários são extensíveis, então é extensível. E o Judiciário em peso tem vindo falando da mesma forma. Inclusive, eu gostaria de citar decisão no RESP 1.411.258, Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia, saudoso ministro que se aposentou há pouco tempo, que diz: o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1523 de 96, reeditada e convertida na Lei 9528 de 97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, frente à legislação previdenciária. O STJ e o STF também têm protegido muito e com muita justiça esse menor sob guarda. É muito perigoso interpretar o menor sob guarda só sob o ponto de vista da estrita legalidade. Nós temos que ver também sobre as questões de ordem social. Não adianta eu ter, durante um tempo, aquele menor sob a guarda de uma pessoa, de um segurado que cuida dele, que mantém ele, de repente esse segurado falece, essa criança fica ali, né, jogada às vicissitudes do mundo. Com relação aos netos, os netos não são, por si, dependentes dos seus avós. Mas nós temos que fazer uma diferenciação nisso aqui. O neto não necessariamente é, mas ele pode ser? Pode, desde que ele seja o menor sob guarda. E o contrário, pode acontecer? Do avô ser dependente econômico do neto? Olha que interessante essa situação. Normalmente se busca do neto para o avô. Eu estou falando do avô para o neto. Pode? Lá no rol legal de dependência econômica, no inciso 2, diz os pais. E aí tem decisões interessantes, inclusive do STJ, que diz: o avô pode sim ser dependente econômico do neto, porque havia uma relação de filiação. Supondo que os pais dessa criança morreram cedo. E quem criou essa criança como filho foram os avós. Então, havendo essa relação de paternidade e esses avós sendo considerados dependentes econômicos, há possibilidade judicialmente, de comprovado todos os requisitos, de haver essa comprovação. Com relação também à isonomia entre homens e mulheres. Há um tempo atrás, inclusive antes da Constituição Federal, não era possível conceder pensão por morte para o homem, só era possível conceder para a mulher. Obviamente, isso sempre foi questionado no Judiciário e o Judiciário já havia pacificado que pouco importa se é homem ou se é mulher. É dependente econômico do grupo familiar,
deve ter a proteção específica. Por quê? Manter a ordem social. Eu preciso manter a ordem social. Isso, inclusive, é muito tranquilo, muito pacificado. Inclusive, as instruções normativas do INSS já prevêem isso com muita facilidade, tá? Com relação também à companheira e à companheira, nós precisamos discutir isso um pouquinho também, porque o judiciário nem sempre reconhece o companheiro ou a companheira como dependente. E aí se pergunta, a união estável não tem a mesma relação do casamento? Elas não são equiparadas, segundo decisão sumulada do STF? A união estável e o casamento não são equiparados? Então, por que para fins previdenciários também não seria? Então, essa discussão também já foi levada a efeito há muito tempo dentro do judiciário e já foi pacificado que não precisa comprovar a dependência econômica do cônjuge ou companheiro, tal como eu não preciso comprovar do companheiro, na verdade, da união estável, não preciso comprovar a dependência econômica na união estável, tal como eu não preciso comprovar no casamento. E seguindo para o fim, né, lembrando que as pessoas inscritas no inciso 1, cônjuge, companheiro, companheira e os filhos não emancipados até 21 anos de idade, a dependência econômica é presumida. Dos pais e do irmão, ela deve ser comprovada. E o menor sob guarda, a dependência econômica, embora possa se equiparar mais ou menos a um filho pela legislação previdenciária, ela também necessita ali da comprovação da dependência econômica. Vamos, para finalizar, falar de dois temas aqui do STF, que é o tema 526 e o tema 529. O tema 526 do STF tratava da possibilidade da pensão por morte ser dividida em caso de concubinato, quando havia um casamento e uma união estável. Hoje, pelo direito das famílias, que já é chamado direito das famílias, a família é todo aquele núcleo onde as pessoas compartilham relações. Se eu tenho um núcleo familiar típico constituído com casamento e tenho outro núcleo familiar constituído por uma união estável, primeira coisa, eu posso chamar isso de concubinato? O STF, no tema 526, entendeu que sim, porque a união estável é equiparada a casamento para todos os fins legais. E aí veio a outra questão. Eu posso considerar que este concubinato possa gerar efeitos previdenciários? Foi isso que o STF decidiu no 526, entendendo que não. Eu só posso conceder a pensão por morte para o típico, que é no casamento. Se eu tenho uma união estável concomitante, sabendo ou não as famílias, essa segunda união estável não vai ter direito à pensão por morte, tá? Temos também outro tema, muito interessante, tema 529 do STF, que tratava do concubinato em relações homoafetivas. É até uma situação interessante, um ponto que eu esqueci de falar para vocês, a relação de união estável homoafetiva também é protegida sem nenhum problema na legislação previdenciária. Mas esse tema 529 veio tratar de uma relação de concubinato, duas uniões estáveis, uma com uma mulher, uma relação heterossexual, e a outra uma relação homossexual. Foi muito interessante esse julgamento, mas infelizmente a decisão que vingou é de que a pensão por morte não poderia ser dividida entre os núcleos familiares. Terminamos agora essa primeira parte e vamos para o quiz. São segurados obrigatórios da Previdência Social do regime geral o contribuinte individual, o empregado e o segurado facultativo, todo aquele que exerce atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não, o servidor público federal, todos aqueles que aderiram ao regime de previdência complementar. Por favor, coloque aqui a resposta. É o item B. Todo aquele que exerce atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. E veja que interessante, atividade econômica. Nós falamos de atividade econômica. Nós não estamos falando de atividade profissional típica, até porque algumas vezes há essa distinção da natureza típica do trabalho e da atividade econômica. Vamos para a próxima pergunta? A relação de dependência previdenciária existe A, com a simples convivência ou namoro, B, entre os pais e seus filhos e vice-versa, independente de prova, C, sempre que qualquer pessoa dependa do outro, mantendo relação amorosa ou não, e D, entre os cônjuges e os conviventes em união estável, independente da prova de dependência econômica. Vamos lançar aqui qual é a resposta correta.
Item D, né? Entre os cônjuges conviventes em união estável, independentemente de prova de dependência econômica. Como eu disse para vocês, os dependentes do inciso 1, né, os cônjuge, companheiro, companheira e os filhos, a dependência econômica é presumida. Vamos para a terceira. A filiação e inscrição no regime geral se dá com o preenchimento da ficha escrita entregue ao INSS, B, com o pagamento da primeira contribuição em dia, C, automaticamente ao nascer, ou D, automaticamente após o óbito para os dependentes. A resposta correta? B, com o pagamento da primeira contribuição em dia. Às vezes gera dúvida com o item D, automaticamente após o óbito para os dependentes. Não é automático. O dependente, como nós estudamos, tem que ir até o INSS e fazer a prova de sua dependência econômica e, portanto, se inscrever como dependente. E vamos falar um pouquinho também sobre o dependente na relação homoafetiva. Nós já tivemos várias discussões e o Supremo é pacificado em reconhecer a união homoafetiva no direito das famílias. Inclusive veio da ADI 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 132, que foi reconhecida a união estável para casais do mesmo sexo. Em termos previdenciários, a proteção é a mesma, inclusive a proteção no âmbito administrativo. A regra administrativa também trata da questão da relação homoafetiva e dessa proteção previdenciária na dependência econômica, né? Nós temos também que ver que a dependência econômica por norma administrativa na união homoafetiva, ela concorre com os dependentes da primeira classe, que é o companheiro, companheira, né, cônjuge e os filhos menores de 21 anos. Então, a união homoafetiva, o dependente dessa união homoafetiva, concorre em igualdade de condições com aqueles presentes no inciso 1 ali. Havendo ali essa pessoa, os das classes posteriores não podem ter direito a essa pensão, não podem ter direito a essa inscrição como dependente deste segurado. E aí nós já falamos do tema 529, mas é bom trazer ele novamente, porque neste julgamento o Supremo, inclusive, deixou ali uma ideia de que quem chegar primeiro consegue. Inclusive o ministro Marco Aurélio, durante a realização dos votos, ele focou muito nisso. Quem é que tem direito? É aquele que corre e chega primeiro ou é aquele que realmente precisa? Mas quem é que realmente precisa? No caso, nós atuamos num processo como amigo da corte sem conhecer os autos, porque os autos eram tramitados em segredo de justiça, então nós não conhecíamos de fato a relação que existia ali, a relação fática. Inclusive o próprio ministro reclamou disso. Então ficava um pouco complicado fazer esse julgamento, mas pacificou-se em tese de que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, o que foi feito aqui foi trazer de volta essa questão de fidelidade, de monogamia, indo na contramão do direito das famílias e da pacificação constitucional que vinha se dando ali nessa proteção a todas as formas de família. E o que está bem claro aqui é que, havendo uma pré-existência de união estável ou de casamento contínuo, sem separação, este é que teria direito. Se não souber quem chegou primeiro, aí ficaria um problema. Então, em resumo, hoje nós falamos dos segurados, dependentes e a inscrição dos segurados e dependentes no regime de previdência social, regime geral de previdência social, e vamos continuar conversando muito ainda. Espero vocês na próxima aula, aula 4, onde nós vamos discutir ainda sobre muitas coisas. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.